Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender a como configurar o transformador no Proteus, para que ele funcione corretamente, principalmente quando você for usar para retificação. Aprenderemos também a como medir a tensão de entrada e de saída e como usar o osciloscópio para fazer a medição da forma de onda no âmbito da tensão. Essa interface do Proteus aqui é a mesma que vocês têm aí, tá certo? Então eu abri aqui o ISIS, que é o Schematic, onde a gente vai fazer o uso de instrumentos, né? Então aqui do ladinho direito, aqui, esse triângulo amarelo, né? É quando eu quero colocar no modo de componente, tá certo? Eu vou limpar minha lista de componentes aqui, ó, para a gente começar do zero. Então, Tide Design aqui, ó, vou limpar, limpei, ok? Então aqui eu vou vir, ó, então de novo, tem que estar aqui no modo de componente, ó, componente mode, você vai clicar aqui no P, que é para Pick Device, que é para você pegar o componente. Eu vou precisar do alternador, então você vai digitar aqui, ó, alternador ou alternator aqui, ó, tá? Pode ser esse modelo aqui mesmo. Dá dois cliques, ele já aparece lá, ó, tá? E vou precisar do transformador. Transformador é transformer, né? Transformer. Ok? Vamos pegar aqui, ó, um transformador aqui, por enquanto simples. Eu só vou ensinar como configurar ele aqui, para poder usar. Nós vamos fazer uso nas aulas de eletrônica, mas como tem a ver com MEA aqui também, nós vamos aprender como configurar. É bem simples, tem só que fazer um pequeno cálculo aí de indutância, tá? Então você vai lá, clica em transformador, dá OK, certo? Clicando aqui em transformador, ó, ele já aparece aqui do lado, né? Na janelinha aqui do Proteus. Você pode clicar lá no meio, colocar em qualquer lugar ali, e a mesma coisa para o alternador, ó, tá? Liga no alternador, ele aparece aqui. Se você quiser girar, ele já aparece aqui embaixo nos botões para girar, tá? Não é o caso, então vou colocar ele aqui, ó. Vou só aproximar o zoom aqui. Então, você clica e liga, clica e liga, ok? Nós vamos trabalhar, pessoal, com 127 volts, por exemplo, tá certo? Então, ó, só que aqui o que ocorre? Ele traz amplitude, amplitude é tensão de pico, tá? Então, se a gente calcular aqui, ó, vou limpar minha calculadora aqui, ó, 127 vezes raiz de 2, tá? Vezes 1,41, tá? Dá 179,07. Então, essa é a amplitude que eu quero para chegar nos 127 volts, tá? Então, para quem não lembra, né? Amplitude é tensão de pico. Então, tensão de pico é o valor eficaz vezes raiz de 2. Por isso que eu fiz 127 vezes 1,41. Então, vou colocar aqui, ó, 179, ok? E a frequência, nosso padrão é 60 Hz. Então, estou configurando a fonte. Perfeito? O transformador, pessoal, para configurar, eu vou dar dois cliques nele aqui, ó. Eu tenho que alterar a indutância do meu transformador, tá? Ou altero a indutância do primário ou a indutância do secundário, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Vou abrir aqui um documentinho do Word que eu já fiz isso aí calculado, ó. Depois eu passo para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, a indutância do primário, certo? É igual tensão de pico, desculpa, tensão do primário dividido pelo secundário ao quadrado, vezes a indutância do secundário. Tá? Então, LP é a indutância do primário, VP tensão do primário, LS indutância do secundário, VS a tensão do secundário, certo? Aqui pode ser a tensão eficaz mesmo. Ok? Então, exemplo, eu quero um transformador de 127 para 12, certo? Então, um transformador com um primário e um secundário, 127 para 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um para uma das indutâncias, não importa, certo? O que importa é o valor que eu vou utilizar aqui. Então, eu estou usando um valor teórico aqui e vou adotar a indutância do secundário igual a 1. Ó, tá? Então, LS aqui meu é igual a 1. Então, o que eu fiz? 127 dividido por 12 elevado ao quadrado vezes 1 deu 112,069. Então, vou copiar esse valor aí, ó, tá? E vou colar ele aqui no meu transformador, na indutância do primário, ó, tá? Então, vou colar ele aí, ó.
colei, dei OK, ele já vai funcionar, tá certo? Então essa é a ideia, né? Então vamos colocar um voltímetro aqui, ó. Então do lado esquerdo, ó, eu tenho um voltímetro aqui em instrumentos, ó, tá? Você vai colocar C voltmeter. Então eu vou clicar, vou colocar um aqui, ó, na saída e vou colocar um na entrada também aqui para conferir, né, se eu estou aplicando a tensão certa. Ok? Então eu coloquei aqui, ó, na entrada e na saída. Depois quem tem o Proteus e não usou ainda, certo? Depois eu deixo aquele documento do Word lá no anexo ele aí na postagem da aula. Então agora vamos ligar a simulação aqui, vamos ver. Tá? Olha lá, 125 volts e está saindo 11.9, tá certo? Então é 12 volts, ó, 126, tá? Então ele está funcionando direitinho aí de acordo com o que eu calculei, certo? Então o transformador você tem que calcular dessa forma. Se ele tem tap central, você vai dividir aquele valor lá por 2, tá? Então aqui pela indutância, certo? Se não tiver indutância correta, ele não vai simular correto depois na hora que a gente colocar o retificador. Então, ó, agora nós vamos ver como usar o osciloscópio. Para nós, ele é muito mais importante do que o multímetro. Então, quando a gente entra nessa fase aqui do curso, o multímetro ou voltímetro aqui, ele é de pouco uso, não ajuda muito não. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou explicar para vocês uma única função do osciloscópio, tá? Porque senão a gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando de osciloscópio, mas se vocês não usarem, não aplicarem, não adianta. Então nós vamos ver só uma única função dele aqui, como conectar e como sincronizar a forma de onda, tá? Então, ó, o osciloscópio, ele está aqui junto com os instrumentos, tá? Ele é o primeiro da lista aqui normalmente, aí dependendo da versão que você tem. Você vai clicar nele aqui, ó, a simulação tem que estar parada. Então, clica e ele põe ele aqui, certo? Então, o que acontece no osciloscópio, pessoal? Primeira lição, ele precisa de uma referência para medição. Então, a referência é o terra, e o terra está aqui, ó, nessa seta aqui de terminal mode. É o ground aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero medir a forma de onda do primário, o terra tem que estar no primário. Então, vamos medir o primário aqui, ó, certo? E vou ligar o canal A no outro terminal do primário. Como o multímetro, ele precisa de duas pontas também para fazer a medição, né? Só que uma das pontas, você pode ver aqui, ó, que não tem disponível para ligar. Ele pega a referência onde tiver o terra conectado. Então, o que acontece aqui? Eu vou medir somente o primário, só 127 volts. Não tem como medir o primário e secundário ao mesmo tempo aqui, porque o transformador, vocês aprenderam que tem ligação elétrica entre primário e secundário? Não tem. Então, não dá para, por exemplo, se eu tentasse fazer isso aqui, ó, ligar o osciloscópio assim, o canal B aqui, ó, não ia funcionar. Ele vai mostrar qualquer coisa ali, mas irreal. Então, não dá para medir aqui o primário e secundário junto. Ou eu meço o lado que está o primário, ou eu meço o lado que está o secundário. Então, vamos medir só o lado que está o primário. Beleza? Então, o osciloscópio ele aparece assim, tá? Quando você dá dois cliques nele aqui, ó, ele aparece aqui algumas configurações, na verdade é só para identificação, tá? Ele funciona mesmo na hora que eu ligo a simulação. Quando eu ligo, ó, ele abre uma janela aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa janela dele aqui é onde aparecem os 4 canais. Então, a cor que aparece aqui nessa figura menor é a mesma que está aqui, ó. O amarelo, o azul, o violeta, lilás e o verde. Tá? Um detalhe importante, se eu fechar ele aqui, ó, ele não abre mais. Parei minha simulação, liguei, ele não abre mais, tá? Você vai ter que vir aqui em debug e lá na última habilitar de novo. Então não fecha ele aqui, tá? Se fechar, lembra que tem que ir lá em debug, a última janelinha e clicar para ele aparecer, senão ele não aparece mais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Bem simples, pessoal. Eu vou desligar o que eu não estou usando. Então, você vem aqui, ó, canal C. Vou começar do D, ó. Off. Canal C, off. Canal B, off. Tá? Tá vendo que tem uns traços do amarelo aqui, ó?
Então, o que que acontece? A escala que eu estou usando aqui na vertical, ó, então o osciloscópio você lê na vertical e na horizontal. Na vertical é amplitude, certo, pessoal? É tensão, certo? O osciloscópio não mede corrente, ele mede só tensão, tá certo? Então, para medir corrente precisa de uma ponta especial. Aqui no Proteus só tensão. Então, aqui é amplitude, certo? Então, tem duas formas de eu acertar isso aí, né? A primeira delas eu vou centralizar aqui o meu canal, vou colocar ele no GND, ó. Eu vou pegar aqui o canal, vou colocar o GND aqui, ó. Pronto. Olha lá onde está o traço, bem lá em cima. Eu quero que esse traço fique no meio para eu ter uma referência de medida, saber onde está o zero. Então, onde aparece esse traço aqui é o 0 volt, que é o GND. Então, o 0 volt para a escala amarela é esse pedacinho onde está aparecendo esse traço amarelo. Tá? Eu vou trazer ele para o meio, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu só vou dar dois cliques aqui, ó. Tá? Viram onde está minha amarelinha ali? Onde eu dou dois cliques? Position, tá? Então, o meu 0 volt é aqui no meio, onde está o traço amarelo. Se eu ligar de novo o sinal AC, ó, perceba o quê? Que ele não está cabendo na tela, ele está sumindo da tela. Então agora você acertar aqui, ó, a tensão do canal B. Desculpa, a tensão do canal A. Que é essa chave, se você olhar aqui, ó, em volt, tá? Então eu vou trazer ela aqui, ó, vamos colocar em 20 volts aqui, ó. 20 volts ainda não cabe, desculpa, 10 volts não cabe, 20 volts já está aparecendo lá, tá? Então 20 volts, né? É o valor de cada divisão, cada quadradinho que você está enxergando ali, ó. Vocês conseguem ver a divisão aí? Não sei se fica nítido para vocês. Consegue ver um quadriculado aqui na tela preta do osciloscópio? Sim, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou usar a ferramenta aqui de cursor aqui, pessoal, para fazer a medição. Então, olha aqui que apareceu um cursor na minha janela, ó. Tá, ó. Então, quando eu ponho o cursor lá onde estava o zero, ó, olha lá que está em amarelinho, está bem pequenininho, está pequeno para mim também, tá? Mas dá para identificar ali, ó, que ali é o meu 0 volt. Então, aqui o Proteus ele tem essa vantagem, né? Ó. Vou posicionar ele aqui bem na direção dos 90 graus aqui, ó. Tá? Então, vou marcar aqui onde está 0, ó. Vou clicar e vou arrastar até o pico. Então, olha lá quanto deu a tensão de pico, ó, 180 volts. Então, o Proteus é uma maravilha, já mediu para mim a tensão de pico, certo? Ok? E vocês aprenderam que a tensão de pico a pico é o dobro disso aí. Então, se eu clicar aqui de novo no zero, vamos lá, deixa eu ver se eu acho uma posição aqui fácil de medir, ó. Opa, é que agora eu já usei o zero ali, não sei se ele vai deixar eu medir de novo. Vamos pegar aqui, ó. Não estou conseguindo colocar no zero certinho aqui, tá? Como eu já tenho um zero ali, ó, eu posso trazer ele para baixo, a medir o pico a pico, ó. Então agora estou medindo de pico a pico, ó. Bem fácil, hein? Ok? 359 volts. Perfeito, pessoal? Então aí eu estou medindo tensão. Ele não mede tensão eficaz, certo? Você vai ter que calcular. Então, vou voltar lá no zero, hein, ó. Onde estava o 180 lá, ó. Então aí é o zero, 180. Você quer saber qual a tensão eficaz? Aí precisa lembrar das aulas de eletricidade lá. Vou calcular aqui 180 dividido por raiz de 2, que é 1,41. Tá? 127 volts. Exatamente o que a gente já tinha calculado antes. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Bem simples, hein?